Agora o Bom Dia MS abre a série especial em celebração aos 60 anos da TV Morena. Na reportagem de estreia, você é convidado a voltar no tempo para descobrir os bastidores dos programas e telejornais que marcaram essa caminhada. Uma história contada por quem viveu, sentiu e ajudou a construir 6 décadas de comunicação em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para vocês. Olá, bom dia. Boa noite, Mato Grosso do Sul. Uma programação repleta de notícias e entretenimento. Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem? Mais agro chegando à tela da TV Morena. Tô chegando! Globo Esporte, o seu companheiro na hora do almoço. Muitos desses programas e telejornais foram gravados e transmitidos ao vivo daqui deste estúdio, onde até hoje são feitos o Globo Esporte e o Mais Agro. Para isso, há uma estrutura completa. Nossos cinegrafistas comandam câmeras de altíssima qualidade para que você, aí da sua casa, se sinta parte da nossa programação. Mas para chegar ao que é hoje, a grade passou por muitas mudanças. E para te contar essa história, é preciso voltar no tempo, para um cenário bem mais simples, com equipamentos bem menos tecnológicos e à base de muito improviso. Foi assim que o Notícias do Dia, o primeiro telejornal da TV Morena, passou a ser exibido, no Natal de 1965, só um dia depois da emissora entrar no ar. No Arquivo Histórico de Campo Grande, encontramos jornais impressos do mês de dezembro daquele ano. Na manchete do Correio do Estado, um diário vespertino à época, o destaque para a programação da primeira emissora de TV do então estado de Mato Grosso. As transmissões começavam às 6h50 da noite e às 7h25 o noticiário entrava no ar, com a apresentação do jornalista e radialista Joaquim do Leite Neto. Da primeira década da TV Morena, ficaram relíquias guardadas no acervo da emissora. Todos os dias, quando chegamos para trabalhar, esses equipamentos nos lembram que estamos aqui porque muitos profissionais, antes de nós, trilharam um caminho longo. E são as memórias de quem viveu o período do nascimento da televisão que nos ajudam a construir esta reportagem. O início aqui da televisão foi muito difícil, porque tudo era incipiente, tudo era desconhecido, né? E as dificuldades eram muito grandes. Então se fazia os programas locais e foi aí que eu pude, em 1967, passar a fazer parte, né, como um dos apresentadores da TV Morena. Que a história diz que contribuíram tanto com o seu progresso, Campo Grande. Mas essa carência era tão grande que a gente acabava fazendo tudo. Eu me lembro que fui o segundo apresentador de televisão do estado de Mato Grosso do Sul. A entrevista com o apresentador foi gravada em 2003 e faz parte de um documentário acadêmico sobre a história da TV Morena. Dobbs morreu em 2018. Hoje, tudo que a gente grava nas câmeras fica registrado numa mídia como esta. Aqui cabem mais de 30 gigas de imagens e sons. É muita coisa. Mas o primeiro videotape, que é o precursor do cartão de memória, foi chegar aqui na emissora muitos anos depois da estreia. E é até por isso que aqui no nosso arquivo nós não temos imagens dos primeiros telejornais e programas que marcaram a TV, a história do jornalismo sul-mato-grossense na primeira década. E aí a gente pode até fazer um exercício e imaginar que sem um videotape não dava para rodar as reportagens. A única tecnologia disponível era a fotografia, que passava em slides durante a leitura ao vivo das notícias. Quando eu comecei a trabalhar na TV Morena, não tinha câmera como hoje, portanto, era a base de slide. Fiquei conhecido tanto justamente com o meu serviço com TV Morena, porque ia em vários lugares também, visitava, ia no Pantanal, ia em vários acontecimentos sociais. Essa foto aqui, meu pai que tirou lá.
Munir guarda com carinho as lembranças do pai. Jorge Zelsaeg foi o primeiro fotógrafo contratado pela TV Morena. E meu pai fotografava, mandava lá para São Paulo revelar na Fuji, que não tinha máquinas aqui em Campo Grande, revelava depois. Aí até o Gaspar avisava o pessoal, vai demorar um pouquinho, né, até a fotografia ficar pronta. E aí voltava a fotografia, meu pai levava, e eram em slides, levava as fotos e eram exibidas na TV. A televisão foi o início de uma carreira de sucesso, que só terminou quando o Sayeg tinha 90 anos. Mas o legado permanece com inúmeros registros inesquecíveis e um acervo com mais de 10 mil fotos do Pantanal. Essa é a Central Cast da TV Morena. Aqui trabalham pessoas como o seu Hudson, que há 42 anos desempenha a função. São 13 pessoas que se revezam 24 horas por dia. Essa equipe é responsável por colocar no ar todos os jornais e programas que a gente produz aqui na emissora. É uma função e tanto, né, seu Hudson? Sim, uma função e tanto, uma responsabilidade, né, que não pode ter erro, né? A gente tem que estar ao máximo atento às 6 horas de serviço, né, para que seja assim totalmente 100% a parte operacional. E é aqui em Campo Grande, Corumbá, é Ponta Porã, é Dourados, né, e Corumbá e Campo Grande aqui, né, que a gente faz os jornais da capital e do interior. É bem diferente do que era há 60 anos, quando a programação da TV ficava no ar por cerca de 4 horas. O programa mais antigo, que nunca saiu do ar e permanece até hoje com o mesmo nome, é o Momento de Paz. Aliás, a programação religiosa fez história no Canal 6. A Santa Missa foi transmitida ao vivo por mais de 20 anos, todo domingo pela manhã, diretamente da emissora. Acima de tudo, a nossa fé nesse fato histórico de que Deus se faz homem cumprindo as suas promessas. Com uma toalha compondo o cenário, foi ao ar no dia 27 de dezembro de 1965 o primeiro programa de variedades da TV, Crônica Social. Onésimo Filho era o responsável por levar às casas assuntos diversos. O apresentador morreu em 2012, mas em 2003 falou sobre o programa. O estúdio era um estúdio improvisado ainda. Você imagina o que era um Crônica Social naquela época? Só tinha uma televisão, certo? O outro Crônica Social era o meu amigo Augusto Gamba, saudoso Augusto Gamba, que era do Correio do Estado. Então eram só nós dois nessa batalha. O desafio do apresentador era fazer com que o público da época se sentisse próximo, mesmo dias depois do evento ter acontecido. O meu pai fazia também a cobertura dos eventos. Tinha um programa do Onésimo Filho, ele ligava para o meu pai e falava: Sayeg, eu tenho um casamento assim, tem a inauguração assim, tem um evento, fotografa. Meu pai fotografava em slides. Hoje vocês têm a transmissão ao vivo. Dificilmente um evento social em Campo Grande era mostrado logo em seguida. Levava às vezes uma semana, às vezes 3 dias para fazer o evento social. Ele fazia o programa, era um só, né? Não tinha vários como hoje. Aí ele pegava do começo ao fim, fazia a programação todinha, quando ia encerrar mais ou menos 9 horas, ele falava assim: boa noite para vô, 6, né? Fazia os 6 com a mão. E já saía do ar. Seu Antônio guarda um lugar especial da casa, para as memórias de cada época vivida. Hoje, aos 81 anos, é assim, na sala de estar, que acompanha a programação da TV Morena. Mas o primeiro contato com este mundo, até então preto e branco, foi graças à irmã, a única da família que tinha o aparelho de televisão na década de 60. Era ela, mais 2 filhos, ficavam dentro da casa assistindo. Alguns mais chegados entravam para dentro, né? Mas a maioria ficava na janela.
junto com a turma. Dentro da casa ficava só ela e os dois filhos dela. Todo mundo em pé, cotovelado em cima do outro, assim, na janela. Era uma coisa nova e muito gratificante, né? Porque a gente era até uma ocasião para todo mundo a gente encontrar, né? E todo mundo que saía do trabalho encontrava ali. Aí depois ia comentar, né? E vi aquela cena, tal. Era legal porque era divertido. A emissora também trazia o público para mais perto da programação. Em 1967, estreou o primeiro programa de auditório do Centro-Oeste, direto do estúdio. O Calouros na Chimbica ia ao ar toda semana, aos domingos, às 18 horas. E ficou na grade por 3 meses, até o início de 1968. Nós criamos um programa chamado Colégio Encontra Colégio. Então dividimos os colégios de Campo Grande e alguns de outras cidades, como um colégio de Dourados e um outro de Ponta Porã. De Dourados, colégio Oswaldo Cruz, de Ponta Porã não me lembro o nome. E nós dividíamos por grupos, dependendo do tamanho do colégio. Então aí tinha 21 provas com alunos do colégio, né, que se apresentavam. Então fizemos do estúdio da televisão, que era um estúdio grande, um auditório. Depois foram criados outros programas de auditório também, de outros colegas. Na mesma época, a TV Morena transmitia programa infantil comandado por Marisete Chita. Tinha um programa ao vivo, programa infantil. Eu, inclusive, ia lá, meu pai levava, cantava mal pra caramba. Aí meu pai falava assim, deixa ele cantar. E meu pai fazia os slides dos patrocinadores, né? Aí, assim, a criançada ao vivo, era um tipo de um programa da Xuxa. Assim, era uma epopeia, né? As fotos que ajudavam os apresentadores a contar os fatos na primeira década também tinham um olhar de outro grande fotógrafo da capital, Roberto Iga, que guarda com carinho um grande acervo dos anos de profissão. Iga recebeu nossa equipe para nos ajudar a relembrar os primeiros anos da emissora. Hoje que eu sinto, antigamente era normal aquilo, não tinha outra coisa para se ver, né? Então você achava tudo normal. Agora hoje é que eu vejo o tamanho das televisões. Você viu hoje? A Morena mesmo é um absurdo. Você tem uma ideia? Eu tenho fotografia aí. Copa do Mundo, jornais aqui apareciam um dia depois. Jornal Nacional, aparecia São Paulo, Rio, todo lugar. Nós íamos buscar o videotape. E a gente ia para o aeroporto e ficava segurando da TV Morena, fita da TV Morena. Entendeu? A placa. Aí o cara chegava e a gente ia embora com a fita. Aparecia sempre um dia, 2 dias depois. Os primeiros equipamentos usados para reportagens eram essas filmadoras, como esta aqui, que registravam áudio e imagens em películas. As câmeras de vídeo e os videotapes só chegaram na década de 70, quando a programação também começou a mudar. Esta história continua no próximo capítulo, quando vamos relembrar o programa de variedades que conquistou o público da TV Morena nos anos 80. Agora a gente exibe a segunda reportagem da série especial em homenagem aos 60 anos da TV Morena. E vamos destacar as mudanças na nossa programação e os programas que caíram no gosto do público ao longo dessas 6 décadas. Na segunda metade da década de 70, episódios decisivos marcavam a história. Enquanto o Brasil vivia a luta pelo fim da ditadura, no Centro-Oeste, o desejo popular, enfim, resultava na criação de um novo Estado. Ao mesmo tempo em que as cenas em preto e branco ganhavam cores, a TV Morena diversificava a programação, que agora chegava aos lares dos sul-mato-grossenses.
Nos bastidores da televisão, as novidades da tecnologia mudavam a rotina das equipes. As antigas filmadoras foram substituídas por câmeras de vídeo. Foi nesta época que o nosso acervo começou a ser construído. Essa aqui é a fita mais antiga, de 1978. Era um programa de esportes, o Esporte Especial, apresentado pelo jornalista Robson Torres. No estúdio, olha só, as imagens já eram coloridas, mas os jogos ainda eram em preto e branco, demonstrando assim essa fase de transição. Registros como este de programas completos desta época ainda são raros. Isso porque as apresentações ao vivo continuavam sendo o carro forte da emissora. Nós fizemos TV, Giovana, ao vivo, de 70 e pouco a 80, quer dizer, foram 10 anos de programa no ar, mas assim, absolutamente rudimentar, tecnicamente falando, né? Marilu Guimarães apresentou o programa Recado na TV Morena. Ia ao ar sempre no início da tarde. Nós tínhamos o quê? Qual era o grande diferencial? O que substituía esse equipamento era a verdade, sabe? Não tinha fake news, não tinha você ficar fazendo uma coisa forçada. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Chegou, nós estamos sentados, conversando, né? Não era uma coisa muito prontinha, sabe? A mágica do ao vivo só acontece porque tem muitos profissionais trabalhando nos bastidores. Hoje, claro, a tecnologia é mais avançada e ajuda quem fica nesta sala controlando tudo para garantir a qualidade necessária enquanto o jornal está no ar. Para a informação chegar ao telespectador, não é só a imagem que conta. O operador precisa estar atento o tempo todo ao áudio. Hoje, os profissionais ficam num ambiente bem mais moderno do que aquele onde o seu Ari trabalhou há 51 anos. Não é tudo assim de momento, né? Então, às vezes, acontecia erros. Os erros e os muitos acertos estão registrados na memória do primeiro sonoplasta do programa Recado. Era uma parte muito importante da engrenagem. Naquele tempo, VT, Telecine, tudo caía na mesa de som para depois ir para o ar. Então, o sonoplasta era uma figura importante na época. Telecine que rodava esses filminhos e fazia os slides. E aí eu fiz um editorial que seria mais ou menos a justificativa do nome ser Recado. A proposta inicial era dar um recado por dia de acordo com o que a população, sabe, queria ouvir. E depois a gente tinha uma entrevista, ou complementava o assunto ou não. E isso começou a passar uma conexão, começou a ter uma conexão fantástica com o público, sabe? Que era, nós não fizemos um nicho só para mulher. De repente os homens começaram a ouvir, é hora do almoço, hora da família tá ali. Era um público bem variado, então. Muito variado, de criança, adultos e homens, mulheres e todo jeito. E aí nós chamamos para as pessoas ligarem o que elas queriam falar, debater para a gente, trazer entrevistados para falar e tal. O telefonista ficava maluca, não tinha a menor ideia, como elas ficavam lá só atendendo, anotando. Telefonista na TV? Na TV, geral, no Global, PABX, né? Porque a gente tinha uma mesinha, uma salinha dentro do jornalismo, não tinha nem sala própria. E aí, gostaram, tal, bombou, não sei o quê, e pediam assuntos, fala sobre casamento, não sei o que lá, fala sobre isso. E eu ia pesquisar, sempre gostei de estudar, e eu ia pesquisar, e foi assim, ia no início de improviso, porque não tinha a beleza do teleprompter depois, que foi um conforto, né, amor? Hoje, a memória do programa também está estampada aqui neste mural, no hall de entrada da TV Morena. A foto foi tirada no estúdio. No sofá, muita gente que trabalhava nos bastidores. Cinegrafistas, editores, uma grande equipe.
Entre eles está o João Carlos Correia, repórter cinematográfico que até hoje está por aqui. Por este sofá também passaram muitas personalidades. As festas eram ao final do ano, a gente fazia, trazendo só gente bacana de fora, e isso ajudava, né, na venda, na interação nacional, né? Nós fomos encarando esse desafio de 30 minutos diário e mais 45 minutos aos sábados. Não tem quase ninguém nessa época que não passou pelo Recado. Ele interagiu com todo mundo da arte, da medicina, da odontologia, poucos políticos, mas tinha. E eu virei, uma jornalista de raiz mesmo, a gente aprendeu juntas, sabe? Todo mundo. Entrevistas também foram a marca registrada do programa Nosso Tempo. Em 1980, estreava o programa Abertura, onde apresentadores e políticos batiam um papo sobre assuntos atuais para a época. O então senador Antônio Mendes Canale e o primeiro governador pós-divisão do estado, Hari Amorim Costa, foram alguns dos entrevistados por jornalistas como Guilherme Filho e Pio Lopes. Em 1976, a TV Morena se tornou afiliada da Rede Globo. E logo as mudanças começaram a aparecer na nossa programação. Depois de 17 anos, o Notícias do Dia saiu do ar e novos telejornais estrearam, trazendo uma linha editorial mais próxima da emissora nacional. No início da noite, o Jornal das 7 informava os telespectadores entre 1982 e 1983. Pio Lopes foi um dos apresentadores. O mundo está atravessando uma grave crise desde 1973. A programação diária da Morena também já teve 2 dos principais jornais do Brasil, mas com o toque regional. Os senhores estão olhando agora as imagens que fazem o cotidiano deste estúdio. As imagens do programa Recado, do Jornal Hoje, do Jornal de Serviço, do Jornal da 7, neste estúdio que foi construído nos idos de 1965. Foi entre 1982 e 1983 que Armando Tibana esteve à frente do Jornal Nacional Local. E entre janeiro a junho de 1983, era exibido também o Jornal Hoje Local. Nos anos seguintes, a afiliada foi criando uma identidade própria, sem perder a proximidade com a programação da TV Globo. Foi só o começo de grandes adaptações que levaram a programação ao que é hoje, ao que você assiste todos os dias aqui na TV Morena. Este é o assunto do próximo episódio. A gente traz agora a última reportagem do Bom Dia MS em homenagem aos 60 anos da TV Morena. Hoje vamos destacar profissionais que fizeram e ainda fazem parte dessa história. Pessoas que ao longo de todos esses anos deixaram sua marca, ajudaram a construir a emissora e contribuíram para que a TV Morena chegasse até aqui. Lembro de algumas coisas, sabe, flashes. Esse corredor aqui, por exemplo, eu me lembro dele. Claro que diferente, né, esses revestimentos e tudo, mas as portas, as ilhas, os controles, eu me lembro, assim, vem uma onda. As lembranças são de quem fez parte da história da TV Morena. É legal, gente, olha. 64 famílias. A síndica firma... Gente, é muito diferente. Completamente. Naquela época era o quê? Uma bancada? Era uma bancada pequenininha, um tablado. O tablado nem aparecia, mas esteve presente em muitos telejornais apresentados por Carmen Sestari.
Mais de 30 anos depois, a jornalista voltou à emissora a nosso convite para a gravação desta série. Eu tinha 17 anos de idade e fui convidada pelo seu Jorge Zaran para fazer um teste. Eu estava fazendo cursinho na época, meu sonho era ser arquiteta. Eu fiz faculdade de arquitetura, 5 anos, tranquei porque o jornalismo entrou, veio na contramão assim ao meu encontro e eu abracei essa profissão. E eu fiquei até dezembro de 1993. Então eu comecei como apresentadora do jornal Hoje local, era um bloco do jornal Hoje nacional, era na hora do almoço, e eu era só apresentadora. Eu não tinha ideia do que era jornalismo. Então eu chegava quase na hora do jornal entrar no ar, lia e era papagaio. Eu apenas falava, dava as notícias, não participava do processo. Aí bastaram alguns meses assim para eu me encantar com aquilo e aí eu fui fundo. E aí eu comecei realmente a me interessar pelo jornalismo. Entre os anos que esteve na TV, Carmen Sestari acompanhou as mudanças na grade. No início da década de 80, o jornalismo regional ganhou um reforço. Era um padrão que começava a ser criado pela TV Globo, em todos os estados, com emissoras afiliadas. Primeiro, o MSTV, segunda edição. A estreia foi em 23 de junho de 1983. O jornal reunia as principais notícias do dia, sempre no finalzinho da tarde. Quase 2 anos depois, em 3 de janeiro de 1985, as informações do horário do almoço ganharam um novo formato, com a implantação do MSTV primeira edição. E às manhãs também, com a criação do Bom Dia MS. Naquela época era 49 municípios na década de 80, hoje são 79, ainda cabe na palma da mão. A gente é um estado com poucos municípios em comparação a São Paulo, também quase 1000 municípios, a gente tem 79 municípios. E a ideia da TV Morena é de fazer essa ligação do telejornalismo. Participar de 8 sessões por mês. Eu acho que esse foi o ovo de Colombo da família Zaran, botou de pé, que foi inaugurar realmente a telecomunicação no Mato Grosso do Sul. Isso ninguém tira e hoje exporta, faz como a TV Globo. Com a TV Morena fazendo parte das afiliadas da Rede Globo, além das mudanças da nossa programação, outras adaptações passaram a ser feitas na estrutura e também na rotina da redação. Foi criado um núcleo de rede que leva as nossas reportagens para todo o Brasil. Aqui, os jornalistas produzem e editam os materiais que vão ao ar no Jornal Hoje, Jornal Nacional, no Fantástico. Hoje, esse trabalho é feito pelo Nicolas e também pelo Marcos. Nós que trabalhamos diariamente com a produção para os telejornais da Globo, a gente conta com o apoio fundamental de 2 repórteres de rede, que no caso são o Diego Queiroz e o Alisson Maruyama, mas vale destacar também que o núcleo de rede conta com o apoio fundamental todos os dias de muitos estagiários, produtores, editores, cinegrafistas e chefias da capital e do interior do estado. É um time muito grande de olho nas principais notícias, o que é relevante para que a gente possa contar também em outros telejornais, para que possa ser exibido para todo o Brasil com a qualidade que se espera e que Mato Grosso do Sul merece. E é o que você aí de casa vê na programação da Globo. Na década de 80, Bosco Martins também foi um repórter de rede. Carmen Sestari lembra que já era uma referência na apresentação de telejornais matutinos, quando surgiu uma nova oportunidade. E veio a proposta do Ciro de Oliveira, saudoso Ciro de Oliveira, de eu apresentar o MSTV segunda edição, que até então só era reduto exclusivo de homens. E aí o Ciro foi um dos batalhadores para que uma mulher, no caso era eu, apresentasse o MSTV segunda edição. E aí eu tenho a honra de ser a primeira de muitas mulheres competentes, maravilhosas, que passaram e estão à frente
desse telejornal tão importante. Entre 1991 e 1992, Carmen também apresentou o programa Painel, que fez parte das tardes de sábado aqui na emissora. Bom dia! O painel hoje começa com um alerta aos homens. Atenção, sexo forte. Amanhã é o nosso dia. É o Dia Internacional da Mulher. A presença feminina segue até hoje, tendo grande destaque nas apresentações e nos bastidores também. Hoje, Lucimar Lescano é a chefe de redação da TV Morena, mas por quase 30 anos, ela também esteve em frente às câmeras, no jornalismo diário. Sempre foi um trabalho muito braçal, muito manual, que aos poucos, com a tecnologia, a gente foi facilitando a vida. Isso a gente está falando da questão operacional, física, né? Mas você imagina para você apurar uma informação com essas limitações, que eu digo, né? Eu não digo nem que eram dificuldades, são os desafios de cada época, né? Então, diante das limitações ou das possibilidades que você tem, você leva a notícia ao público, mas sempre com esse intuito de você tem uma informação ali que você consiga já transmitir, ok, faça isso imediatamente. Aí vem as atualizações. Eu não tenho tal informação agora, mas daqui a pouco eu posso atualizar e trago para você. Isso é do conceito da rotina da nossa profissão desde sempre, né? Isso não muda. E assim, eu sou de uma época que eu já, desde sempre, eu quis dar a emoção também para a informação, que é algo que hoje, assim, a gente fala bastante sobre isso, mas já produzindo e tendo mais liberdade de mostrar que nós somos seres humanos, né? Enquanto pessoas mesmo, nós somos profissionais, mas também somos pessoas que temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades do público. Lucimar participou de muitas mudanças na nossa programação. Uma delas aconteceu no fim dos anos 90, quando a identidade visual dos nossos telejornais mudou temporariamente. O RMTV dava destaque ao nome da nossa rede. 3 anos depois, voltaram com os títulos originais. Tantas histórias em 3 décadas na emissora que algumas pessoas não sabem ou podem não lembrar que a estreia da Lucimar na grade da Morena foi num programa de entretenimento em 1997. Era um programa, como o nome diz, de variedades, atualidades e tudo mais. O jornalismo, o departamento de jornalismo é que produzia esses programas, até porque tinha muito cunho jornalístico. Mesmo assim, tinha os quadros de pesca, por exemplo, mas sempre com esse intuito de unir a informação com o lazer, mas sempre nessa linha jornalística mesmo, né? Aí isso, 1997, até hoje eu estou por aqui. O entretenimento sempre teve espaço na grade da Morena. Em 25 de março de 2000, estreou o programa Atualidades, apresentado inicialmente por Marisa Machado. MS Comunidade, Ação Radical e até Pesca e Turismo são alguns dos programas que já levaram conteúdo com leveza às TVs sul-mato-grossenses. E em 2012, o Meu Mato Grosso do Sul passou a integrar a nossa programação. O Mais Natureza, caçula da casa, chegou em 2022, falando sobre sustentabilidade e dando ainda mais espaço ao conteúdo do meio ambiente, um dos pilares da RMC. Primeiro, tinha uma edição semanal, aos sábados. Depois se tornou um programa de temporada. A evolução da tecnologia segue inspirando a programação da emissora. Em 2017, a integração entre internet e TV ficou mais visível na tela da Morena. Notícias do portal G1 ganharam espaço na grade, com os boletins diários. A partir de 2022, 5 edições diárias do G1 em 1 minuto passaram a integrar a programação, levando ao ar as notícias mais atuais do nosso dia. Em constante evolução, as adaptações não pararam por aí. Aqui mesmo, no jornalismo, a começar pela estrutura, que recentemente ganhou um cenário mais integrado, trazendo o público para mais perto.
E você, telespectador, segue acompanhando as principais notícias do nosso estado, só que agora com uma linguagem ainda mais moderna. Vai ser assunto no Bom Dia MS de hoje. Os nomes dos nossos telejornais passaram por uma nova transição. Ficaram mais curtos, mais objetivos. Bom Dia MS, MS1 e MS2. Toda essa estrutura. Jornais, programas e profissionais para deixar você aí de casa todos os dias bem informado.